Olá pessoal, axé pra quem de axé. Eu sou o Herdeiro, eu tô chegando pra vocês com mais uma tiragem de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube, Herdeiro da Magia. Eu te convido, se você é novo por aqui, fica com a gente, não vai pulando logo pra hora das cartas. É muito importante, assim como eu estou aqui criando uma energia com Maria Padilha para trazer uma resposta, é muito importante que você também crie uma energia com ela para que você receba essa resposta e não somente algo que faça sentido pra tua vida. Mas, como eu sempre falo, meu maior prazer é realmente ver as coisas começando a acontecer, os caminhos aí se desenvolvendo, se desenrolando, você conseguindo girar chaves que você precisa para tomar decisões que façam com que a tua vida melhore. Então fica aqui com a gente, eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho, eu vou dando os recados que eu preciso dar do início do vídeo, enquanto isso, embaralho o tarô, e você olha bastante para a chama das velas, traz a tua concentração, traz a tua intuição para cá. Hoje, mais uma vez, gente, eu vou usar o meu tarô novo, esse tarô aqui que ele é holográfico, olha só que lindo que ele é. Olha só, tô maravilhado de trazer ele para vocês, estou adorando. Então decidi trazer mais um vídeo. Para quem não me conhece ainda, gente, eu sou tarólogo há quase 13 anos, mas eu tô chegando na internet somente agora. São apenas 2 meses e meio que eu criei o meu canal no YouTube. Então te convido a vir fazer parte da minha família por aqui também. Como eu falei, sou muito novo, então nas redes sociais tenho poucos seguidores ainda. Antes disso eu estava sem redes sociais pessoal, na verdade eu não tenho. Então criei para o canal. São apenas 2 meses e tem pouquinhas pessoas ainda me seguindo por lá, então eu queria te convidar. Todas elas se chamam O Herdeiro da Magia. Atualmente eu moro na Alemanha e quando eu voltar a morar no Brasil no final do ano, provavelmente isso vai acontecer. Eu pretendo criar muito mais conteúdo para vocês por lá também. Vira e mexe eu já apareço nos stories, posto uma fotinho minha, mas eu também quero ensinar alguns rituais, mostrar a construção da minha sala de atendimento, vai ter bastante conteúdo legal vindo por lá, então eu queria convidar vocês e também preciso muito alertar que fiquem atentos aí com golpe, com perfil falso. Se alguém entrar em contato com vocês, se oferecer leitura, oferecer trabalho espiritual, saibam que não sou eu, bloqueia na hora, não é ninguém ligado a mim, então não precisa nem vocês responder. E se for preciso, até mesmo chama a polícia e peço que me avisem, até para que eu possa bloquear também essas páginas e que possa denunciar da mesma forma, tudo bem? Padilha, já dei os recados que eu precisava, então já me sinto pronto, já me sinto preparado para iniciar a leitura do vídeo de hoje. Eu peço, Padilha, que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente, para tudo que for aqui dessa terra. Eu peço, Padilha, que a senhora aguce a minha intuição, que a senhora aguce o meu sexto sentido, que eu possa olhar para as cartas e enxergar clareza nas mensagens, olhar para as cartas e enxergar clareza e velocidade naquilo que a senhora quer que eu traga, para que eu possa falar para as pessoas que precisam tocar o coração delas, para que ajude aí com respostas que venham verdadeiras, guiadas e intuídas pela senhora, por Maria Padilha. E peço também que nenhum espírito obsessor tenha poder de se chegar perto de mim, que nenhum espírito obsessor possa se chegar próximo a essa mesa, que nenhum comentário negativo possa interferir também na minha leitura, e que a partir desse momento, Padilha, minha mente, meus olhos, meus ouvidos e a minha boca estejam abertos para tudo aquilo que for espiritual e que venha da senhora. Que assim seja e que assim será. Gente, desejo para todos uma boa leitura, uma ótima conexão. A partir desse momento, esqueça um pouquinho aí da família, esqueça um pouquinho dos amigos. Volte esse momento para você, para que você se conecte aqui comigo e com Maria Padilha. Como sempre, eu corto, escolho o montinho da esquerda. E como eu falei, eu desejo que não somente a mensagem ela faça sentido para o que você está vivendo, mas também que ela te ajude aí no teu processo de virar chaves, no processo aí de abertura de caminhos que você está precisando. Tudo bem? Vamos lá então, a primeira carta que sai para vocês é o Pajem de Ouros. Olha que lindo que são essas cartas, gente. Elas têm um brilho maravilhoso. Estou realmente apaixonado por elas. 2 de Paus. Pajem de Paus. Olha que interessante. 2 pagens já logo na abertura da mesa. Rainha de Paus. Carta da Força. Gente, comentem aqui embaixo o que vocês estão achando desse tarô. Eu estou tentando cada vez mais melhorar aqui para vocês, cada vez mais trazer qualidade no meu conteúdo, nos meus materiais. E assim, estou muito feliz, sabe? Faço realmente com amor. Então comentem aqui o que vocês acharam dessa carta nova. Nós temos o 4 de Paus. 7 de Espadas.
Olha a Imperatriz chegando aqui pra vocês também. Maravilhosa a leitura. Maravilhosa mesmo, Padilha. Gratidão. Ás de paus. Olha que linda. Que fruta cor linda trouxe essa carta. Eu sou suspeito, não posso nem ficar falando. E a temperança. Esse aqui com certeza é um dos meus tarôs mais bonitos da minha coleção. Vou deixar esse restinho aqui no canto, que eu não vou usar pelo menos por enquanto, a não ser que a Padilha me peça que use. E mais pra frente, claro, com certeza, tem também o baralho cigano, tá, gente? Vamos lá então descobrir juntos o que o Pajem de Ouros vem trazendo aqui pra vocês. Ela é uma carta que ela fala muito sobre aprendizados. Pajem de Ouros, ele fala muito pra gente também. De uma certa forma, eu posso até te falar uma curiosidade, sabe? Ele traz uma curiosidade junto com ele. Mas essa curiosidade, ela vem carregada de muito cuidado. Ela é uma carta que, por incrível que pareça, até... Ele tem os pés no chão. Sabe? Ele tem os pés no chão. Ele tá aqui olhando para os novos valores. Ou para os valores que ele sabe que ele carrega dentro dele. As cartas do Pajem, a gente sempre costuma falar que elas estão trazendo algo, né? Elas estão trazendo algo. E aqui ele está trazendo para você um crescimento gradual aqui, uma evolução que de alguma forma ela vai te colocando aqui numa base que é como se de alguma forma você estivesse se descobrindo nesse momento. Como se nesse momento você estivesse se conhecendo, como se nesse momento você estivesse se encontrando aí com você mesmo, sabe? É como se você estivesse num processo de formação. Um processo de formação, um processo de descobertas, eu posso falar isso. E tudo que está vindo aqui, todas essas descobertas, elas são muito sólidas. Porque as cartas de ouros, elas trazem a solidez. É isso? Essa é a palavra certa, né? Elas trazem a solidez. Então você está começando aí a caminhar e trilhar caminhos que eu posso até falar que são de muita capacitação. Posso até dizer isso aqui também. Provavelmente muita maturidade chegando. Aqui você fazendo escolhas. E posso até dizer também uma mudança de fase. Pode traz muito isso forte aqui na minha cabeça agora. Uma mudança de fase. Sabe assim, um processo. Eu não vou trazer uma idade necessariamente agora aqui nessa leitura, porque eu tenho certeza que pelas cartas que eu tô vendo aqui, elas podem servir para muitas pessoas, muitas faixas etárias. Mas eu poderia dizer que aqui é como se fosse você saindo de uma fase jovem para uma fase adulta. Essa é a energia que eu tô sentindo aqui. É uma transição de fase, sabe? O 2 de paus, ele mostra você olhando para frente. Ele mostra você olhando para o futuro. Sabe, você quer explorar coisas novas, você quer conhecer coisas novas. Você está buscando novos caminhos, novas possibilidades. Você olha para o futuro. Esse é o significado principal da carta do 2 de paus. Sabe, é você olhando para frente. O que foi, foi. O que passou, passou. Agora tem coragem. Sabe, você quer tentar. Você quer sair do que já é conhecido por você. Mas tudo isso aqui com maturidade. Tudo isso aqui com, sabe, com os pés no chão. Eu não tô vendo aventuras. Eu não tô aqui vendo aventura. Você entra aqui num processo, você entra aqui numa fase que não tem aventura. Você tá muito decidido a ir pra frente. Você tá muito decidido a olhar pro teu futuro. Não tem nada de passado aqui. Tem muita superação, tem muito... Sabe, tem muita superação, sim, de passado, isso sim. Mas eu não vejo você arrastando o passado aqui com você. Não é uma leitura que fala de passado. Ela tá falando do teu momento atual pra frente. Ela tá falando aqui, ó, de você calçando os teus pés, você numa transição. Eu peço que você comente aqui embaixo a tua idade, quantos anos você tem, porque às vezes pode ser que alguns de vocês aí também estejam fazendo essa transição aqui um pouco mais velhos. Pode ser que você esteja aqui numa fase já de uma idade um pouco maior, mas somente agora vocês estão se entendendo, se compreendendo, se aceitando.
Mas eu não queria citar idades, mas eu também não posso deixar de dizer que existem pessoas aqui que estão numa fase de transição, aqui de um estado jovem para um estágio adulto. Você começou com Pajem de Ouros, né? E aqui já logo bem em seguida, nós temos o Pajem de Paus. Que aí ele já vem mostrando você querendo explorar. Já vem mostrando aqui descobertas pessoais, eu poderia falar isso. Pode ser que alguns de vocês entrem numa fase aí de querer explorar também, por que não? Aqui com esse 2 de paus aqui, pode ser até uma fase de exploração realmente, sabe? Essa exploração que eu falo no sentido de viajar, de conhecer novos lugares. É como se fosse, a sensação que eu tenho aqui nessa leitura, é como se fosse a sensação de liberdade. É uma liberdade que ela vem de dentro para fora. Ela realmente vem de dentro para fora. Sabe, se essa leitura já começa a fazer sentido para você, inclusive, deixa aqui a palavra liberdade para que eu entenda. Porque aqui você entra aqui nessa fase, você entra aqui nesse momento agora com Pajem de Paus, onde você quer descoberta, onde você tá... Existe entusiasmo para essas descobertas. Existe uma vontade aqui de algo novo. De descobrir coisas novas, de descobrir pessoas novas. Pajem de Paus, ele traz a vontade de viver, sabe? A curiosidade de viver. Ele é curioso. Ao mesmo tempo que o Pajem de Ouros, ele traz o pé no chão. Ele mostra que você está maduro nessas decisões. Não é que você quer explorar por inconsequência. Muito pelo contrário. Você quer explorar porque agora você está se conhecendo. Posso até te falar que amadurecendo. Muito mais seguro, muito mais segura do que o que foi há 2, 3, 4 anos atrás. Nessa fase aqui da tua vida, cabe o que você sente, cabe o que você pensa. E não é por egoísmo, não é por maldade, não é por... Sabe, não é essa questão. É amor próprio realmente. Tem até a Rainha de Paus aqui, que é a figura máxima de amor próprio que a gente tem. Ela é essa figura. Ela fala de autoconfiança. Acho que se segurar assim vocês é melhor, né? É que cansa um pouquinho o braço. Mas vamos lá. Rainha de Paus, ela fala dessa autoconfiança. Você tá aqui numa fase de plenitude. Realmente plenitude. Você quer agora o que é novo, você quer o que te faz bem. Posso até dizer que em alguns casos aqui, algumas dessas pessoas que estão aqui nessa leitura estão numa fase que estão se sentindo com a autoestima elevada. A tua pele começa a ficar mais bonita, o teu cabelo começa a ficar mais bonito. Você começa a sentir vontade aqui, de repente, de comprar roupas novas. Você começa aqui a sentir vontade, de repente, de cuidar da tua aparência. É uma fase de segurança. É uma fase que tem muita segurança pessoal. E isso aqui também está te trazendo um certo magnetismo, tá? Vai fazer com que você comece a atrair aí para tua vida muitas coisas que você deseja. Quando a gente se cuida, quando a gente se valoriza, quando a gente tem um amor próprio, o nosso corpo, gente, ele se transforma como se fosse um ímã. Então ele vai atrair tudo que é de positivo, porque a gente está cuidando desse ímã. A mesma coisa quando a gente fica depressivo, quando a gente não se valoriza. Não deixa de ser um ímã também, porque começa a atrair negatividades. Que não é essa fase aqui que você está vivendo, não. Ou que você vai começar a viver agora. Ou que você entra aqui nessa fase. Porque eu vejo que a autoestima é elevada. É um amor próprio. Vou até trazer a força já pra cá. Vamos lá. É um amor próprio. É um domínio do que você é. Um domínio interno. Posso até falar também coragem, por que não? Porque pra tu estar aqui segurando o leão, tu tem que ter coragem, né? Pra tu estar segurando o leão com essa tranquilidade aqui no rosto,
tu tem que saber o que tu tá fazendo. Vocês estão vendo aqui como essa carta, como ela está tranquila, segurando esse leão, como ela sabe o que ela tá fazendo, como ela se conhece, ela conhece passo a passo, ela sabe exatamente o que ela precisa fazer. E ela confia no que ela está fazendo. Então aqui a Padilha diz que você ou já está ou você entra agora numa fase que o teu poder pessoal, o teu lado, posso até falar até magístico, místico aqui, ele está muito mais aguçado. O teu poder feminino, se você é mulher, eu sinto muito que uma energia de poder feminino, se você é mulher, essa energia que ela está muito aguçada nesse momento. Ela começa a ficar muito aguçada aqui nesse momento. Se você é homem, você para aqui de se importar com a opinião dos outros. O que alguns outros homens acham aí que é frescura, que um homem não deveria fazer, agora você começa a fazer, você já não tá mais se preocupando. Você tá querendo cuidar do seu corpo, você tá querendo cuidar da sua aparência, você tá querendo se vestir melhor. Que infelizmente existe, né, no mundo masculino um pouco de machismo aí. Existe um pouco, né, de insegurança pelo que as outras pessoas falam. Mas eu vejo que você tá deixando para trás toda essa energia que talvez para alguns de vocês aí manteve parados. Só tomar um copinho de água, gente, só um minutinho. Alguns de vocês aí possam ter ficado parados algum tempo, estacionados aí por algum tempo. Agora a Padilha mostra que você começa a se conhecer, você começa a se descobrir e você tá aberto para coisas novas. Esse página de pausa aqui, ele mostra que você está aberto ao novo. Você tá, junto com o 2 de pausa, você tá olhando para frente, você tá olhando para o futuro. É como se você entendesse, eu posso até falar assim, ó, deixa eu só dar uma pausa aqui para falar uma coisa. Basicamente é como se você entendesse, e se você não entendeu ainda, presta atenção agora no que eu vou te falar. A gente está vivendo pela primeira vez. Todos nós estamos vivendo pela primeira vez. Por mais que você acredite em vidas passadas, em vidas futuras, a gente não lembra e a gente não lembrará também em vidas futuras. Então essa aqui é a primeira vez, né? É uma evolução, é um aprendizado, nós estamos passando por ele. Então nessa fase aqui, você reconhece que você está fazendo as coisas pela primeira vez. E você reconhece também que outras pessoas também estão fazendo as coisas pela primeira vez. Então assim, os teus pais, eles foram a primeira vez que eles foram pais. Você está sendo filho pela primeira vez que você foi filho. Se você já é pai, se você já é mãe, está sendo pela primeira vez também. Então você está tendo que aprender. Ou se você já tem mais filhos, mas você teve uma primeira vez. Você teve que aprender. E muitas vezes a gente não tem quem ensine, e por mais que alguém tente ensinar também, é na prática que a gente entende como as coisas funcionam. Então nessa fase aqui que você está entrando, você entende que você está vivendo pela primeira vez. Você está se perdoando pelos teus erros, você está perdoando as pessoas pelos erros delas. Claro, se não foram erros graves, obviamente, a gente tem que, né? Vamos aí colocar numa balança também o que eu tô falando, para depois não vir ninguém aqui me dizendo que, né? Tô apoiando que pessoas façam coisas ruins pra gente e saiam impunes. Não é isso que eu tô falando. Mas existem situações aqui na vida que a gente precisa entender que é a primeira vez que a gente tá vivendo. Então a gente vai errar sim. Mas a gente não pode permitir que esse erro, às vezes, tranque a gente por 3, 4, 5, 10 anos. E você tá entendendo isso aqui nessa fase. Agora você entra aqui numa fase onde você começa a se conhecer, você começa a validar o que você é. Você começa a validar o seu nome, a sua personalidade, a sua cor favorita, o perfume que você mais gosta, a comida que você mais gosta. Você tá validando. E você tá aberto a novas experiências. Esse página de pausa aqui, ele fala que você tá aberto a novas experiências. Você entende que pode ser que aconteçam alguns erros aí, ali na frente, assim como já aconteceram ali atrás. Mas eles não determinam quem você é, eles não dizem quem você é. E até mesmo se esse erro aí fez com que pessoas te julgassem de alguma forma, eles também não determinam o que você é. E agora que você tá entendendo. Agora você tá entendendo. Gratidão, Padilha. Laroê.
Gratidão por essa mensagem que ela trouxe aqui, gente, eu não podia deixar de falar. O 4 de paus, ele fala de segurança emocional, ele é essa carta. Sabe assim, aqui eu vejo você celebrando, tá vendo o que eles estão celebrando aqui, ó? Eu vejo aqui você celebrando realmente o que você é. Deixa eu botar minha água pra cá, pronto. Eu vejo aqui você realmente celebrando o que você é. Eu vejo você celebrando a tua energia. Eu vejo você agarrando aí com uma certa estabilidade que ela vem do agora, ela não é de passado, ela vem de agora. Eu vejo você se abrindo para o mundo, eu vejo você compartilhando o que é a tua felicidade com o mundo. Eu vejo você, de alguma forma até mesmo, ajudando pessoas. Você trazendo a tua história para ajudar pessoas. Eu vejo aqui a tua história abrindo a mente de outras pessoas também. Eu vejo você aqui numa fase onde você compartilha as tuas experiências, você compartilha as tuas alegrias. Você conseguiu virar chaves muito importantes aí dentro da tua cabeça, dentro dos teus caminhos. E agora, de alguma forma, você começa a querer compartilhar isso aqui também. Você entendeu que você conseguiu mudar muita coisa, você conseguiu entender que você está se sentindo muito mais feliz, muito mais realizado. Vontade de viver, vontade de comemorar essa vida. E de alguma forma até você está começando a proporcionar muitas uniões bacanas aqui ao teu entorno, tá? Eu não vejo solidão. Se você estava numa fase mais solitário, eu vejo que agora você começa a querer gente ao seu lado. Talvez você tenha passado um momento aí onde as pessoas te cansaram de alguma forma, sabe? Mas daí eu preciso te dizer, existem pessoas e pessoas. Assim como agora você evoluiu, assim como agora você está se encontrando com você mesmo, você começa a fazer contatos e ciclos com pessoas que também estão na mesma sintonia. Sabe? É tudo uma sintonia. E você agora começa a fazer parte dela. E aí você começa a atrair essas pessoas. O 7 de espadas, ele vem aqui mostrando realmente você rompendo aí muitas culpas. Sabe? Você está rompendo muitas culpas. Você está abandonando aqui muitas máscaras. Posso até falar isso. Você agora começa a se libertar. Posso até falar que se libertar de expectativas dos outros também. Ele está aqui agindo com mais inteligência, com mais esperteza, com mais malandragem. Ele não quer mais saber de suprir o que os outros pensam que é certo, que é errado. Tá? Sabe, aqui ele escolhe por ele mesmo. Basta que seja honesto, basta, né, que seja verdadeiro, mas aqui ele escolhe por ele mesmo. Ele não tá preocupado em impressionar as pessoas. Então aqui eu vejo você abandonando máscaras aqui do passado, sabe? Eu vejo você aqui abandonando verdades que não são sua. Posso até falar isso. Verdades que não são sua. Eu já vou logo para a carta da Imperatriz, porque essa aqui é uma das cartas que ela fala. Eu falei aqui atrás que eu tinha sentido uma energia muito feminina, né? E não que essa parte aqui da leitura não vá servir para homens, tá bom? Mas é principalmente, eu acho que aqui que eu vou falar agora é para mulher. Aqui nesse momento, eu vejo muita abundância de amor próprio. Eu vejo muita conexão com o teu próprio corpo. O Padre me pede que eu fale, pode ser que sirva também para homossexuais, no caso, aqui nessa parte da leitura, principalmente. Essa Imperatriz é que ela vem falando aqui de uma conexão muito grande com o corpo dela. Um conhecimento, um acolhimento com o que ela foi, com o que ela é. Eu não sei se de repente aqui alguma de vocês aí que teve filho e de alguma forma ficou descontente com o corpo por algum momento. Agora você começa a se aceitar. Ela é uma carta que ela fala de fertilidade, né? Então por isso que me veio aqui, de repente, se você teve filho, ficou com algum tipo de flacidez, algum tipo, se teu corpo deu uma pequenininha desconfigurada do que ele era antes, e você trouxe culpas aqui, agora você começa a se aceitar, agora você começa a gostar do que você tá vendo, não que você não vá buscar mudanças, entende? Você vai sim buscar mudanças, faz parte do teu amor próprio, você fazer um exercício, você se cuidar, você ir para uma academia, mas eu vejo também que você que tá muito mais aceitando o teu corpo. E eu falo aqui que não é questão de que eu não esteja falando para homens, tá? Porque pode ser que homens também estejam numa fase de aceitar mais o corpo que tem,
de estar querendo cuidar do corpo, como eu falei aqui atrás, de estar aí buscando fazer uma academia, mas é que homens não engravidam. Então eu olhei para essa carta e realmente eu pensei aqui numa mulher após a gestação dela, talvez o corpo de alguma forma pode ter se modificado um pouquinho. E aí você tenha passado um período aí se sentindo um pouco mal por isso. E agora não que você não queira mudança, não que você não vá buscar se cuidar, mas eu vejo que você se conectando a um ponto de que as coisas fiquem mais naturais, sabe? Tudo agora floresce, o teu emocional aqui ele tá muito mais sendo trabalhado, tá muito mais sendo trabalhado. Essa aqui, como ela é uma carta que ela fala de maturidade e fala, maturidade não, perdão, de maternidade também, é como eu falei ali atrás, nós estamos sendo pela primeira vez filhos, estamos sendo pela primeira vez pais. Então assim, vamos procurar se perdoar, vamos procurar não se culpar tanto, se de repente a gente está errando de alguma forma, se de repente alguém na tua vida, de repente pai ou mãe não está agindo com você da melhor maneira possível, sabe? Não se culpe por isso, não é uma culpa sua. Ou se de repente um filho teu, uma filha, não está se comportando bem, não está agindo da melhor maneira possível, sabe? Tipo assim, não traga culpas aqui para você. Não se culpe por essa atitude que não é tua. Você agora precisa olhar para você mesmo, se curar de você mesmo, continuar se curando de você mesmo, como você já está fazendo, e entender que tudo para você também é a primeira vez. E falando de primeira vez, a gente traz o Ás de Paus. Olha como brilha essa carta, gente, que linda. O Ás de Paus, ele traz aqui uma chama que realmente vem se acendendo dentro de você. Ela é uma carta de fogo, né? A carta de Paus são fogos, e o Ás, ele traz um início. Então aqui eu vejo você entrando numa fase, num momento de muito mais iniciativa, sabe? De muito mais paixão pela vida, eu poderia falar. Esses impulsos aí que estão vindo dentro de você são impulsos verdadeiros, eles são impulsos que agora tem uma energia vibrante realmente. E você está disposto ou disposta a agarrar tudo isso aí. Então se você talvez de alguma forma, pode ser que alguns de vocês aqui nessa leitura ainda não estejam conseguindo, faz uma oração, pede que Maria Padilha te abençoe, pede que Maria Padilha te ajude, que você consiga aí quebrar esses padrões que você não está conseguindo quebrar, que você consiga se libertar do que você não está conseguindo se libertar. Para que uma leitura tão maravilhosa como essa aqui, talvez uma das mais bonitas do meu canal até agora, que ela possa começar a fazer parte da tua vida, que possa começar a agir na tua vida e que essas coisas possam acontecer. Porque aqui esse Ás de Paus, ele traz essa energia forte. Sabe, esse desejo de recomeçar, de começar, esse desejo aqui de paixão pela vida realmente. Então que você tome posse aqui dessa energia e que você aceite. E vou falar aceite até porque eu tenho a temperança já aqui, finalizando essa primeira parte. A temperança, ela fala de aceitação, de autoaceitação. Sabe assim, você cuidando do teu emocional, você vivendo com muito mais alegria, você conseguindo equilibrar aqui os teus erros, os teus acertos, você conseguindo entender que às vezes você vai estar pensando que sim, daqui a pouco você vai estar pensando que não, e tá tudo bem também. Você pode mudar de ideia, você pode mudar de opinião. Então aqui as coisas elas começam agora nessa fase a ter muito mais fluidez. Você começa agora a viver com muito mais fluidez, com muito mais equilíbrio. A carta da temperança, por incrível que pareça, ela veio bem embaixo da carta da força, né? Que é realmente que você muito mais seguro no que você está fazendo, muito mais equilibrado, com muito mais paz aqui no teu processo. Você sabe o que você está fazendo, você sabe como você está fazendo. Então agora é uma fase de muito mais equilíbrio emocional, de equilíbrio material, psicológico. A opinião das pessoas passa a ser delas, não é mais sua, não diz mais respeito a você. A opinião das pessoas não diz respeito aqui a quem você é. Que a Padilha fala claramente aqui, a opinião dos outros agora não faz diferença ao que você é, ao que você deixa de ser. Você está se conectando aqui com você de uma forma muito mística, até eu poderia dizer, tá? Muito mística. A tua espiritualidade que ela vem aflorando, a tua intuição está aflorando, seu sentido. E espiritualmente aqui, homens e mulheres espiritualmente se conectando muito mais, independente da religião de vocês, tá bom, gente? Você pode ser evangélico, católico, espiritualista, de umbanda, de candomblé, você pode ser ateu, não importa. Basta, ateu normalmente não vai ter fé, né? Então eu acho que não muito, mas aqui é você se conectando. Quem sabe se você for ateu, porque que não de repente você agora entendendo que a espiritualidade existe, né? Porque existe, tá? Para quem crê,
maravilhas acontecem, podem ter certeza. Padilha, eu te pego 5 cartas ou de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo aqui no vídeo de hoje. Como sempre, eu corto, escolho um montinho da esquerda. Gente, às vezes eu falo tanto, né? Tem leitura que eu falo bastante. Quando eu vejo, já tá tipo assim, ó, uma leitura enorme. Vocês gostam quando fica assim uma leitura um pouco maior? O que vocês acham? Eu gosto, por mim eu não tenho pressa não. Eu posso ficar aqui o tempo que for necessário. Se tiver bateria na minha câmera, vamos embora. Carta do navio é carta de mudança. É que você realmente entrando aqui numa mudança, num processo que aconteceu aqui entre você. Você tá numa mudança de fase, sabe? Você atravessa uma mudança de fase. Essa mudança pode ser para alguns de vocês até mesmo uma mudança geográfica também, tá? Incluindo, no caso, entre essa mudança psicológica, entre esse teu reencontro com você mesmo, vindo aqui também uma mudança geográfica, porque você decide. Eu acho que eu até falei lá atrás, né? Aqui você tá olhando para o mundo, você tá olhando para frente. Então, se for preciso ir, você vai. Se for preciso mudar, você vai mudar. Você tá disposto, você quer. Tem pé no chão, tem o pajem de ouros e tem o pajem de paus. Então, ao mesmo tempo que tem a vontade de fazer, também tem o pé no chão. Você sabe como que você tá fazendo. Então, de repente, aí uma cidade nova, um país novo, um estado novo, não sei exatamente o que você pode estar querendo planejar para frente, mas a Padilha diz que provavelmente as coisas vão acontecer. A carta da casa é segurança. Ela fala muito, assim, para mim essa carta é uma das que mais fala é segurança, sabe? Segurança, prosperidade. Então, que realmente você vivendo uma fase, você entrando aqui no momento onde muitos ciclos eles já se encerraram, muita negatividade se encerrou, você não está disposto a levar para frente muitas situações da tua vida. Você está disposto agora a se conectar com você mesmo. Eu costumo dizer que a nossa casa é o local onde a gente faz o que a gente quer, onde a gente se comporta como a gente quer. E aqui você realmente está entrando nessa fase. Você realmente agora está se cuidando muito mais, você está se valorizando muito mais. E aqui a carta da casa é segurança. Eu vejo você muito seguro ou segura de você mesmo. Vamos lá então. Montanha. Realmente que dificuldades você teve, tá? Não é que você mudou por mudar. Eu não vejo aqui que você tenha, que foram transformações que simplesmente você, sabe? Como é que eu posso falar isso de forma mais clara? Teve um processo muito grande aí para que essas mudanças elas acontecessem. Para alguns de vocês podem ter tido decepções, para alguns de vocês podem ter tido aí realmente dificuldades no caminho, podem ter aparecido pessoas aí que dificultaram a tua vida de alguma forma. Mas o importante é que você se cura. Você realmente se cura. Ninguém mais daqui para frente tem o poder de atrapalhar a tua vida e o teu caminho. Carta do livro. Uma carta que fala de conhecimento, que fala de descoberta. Lembra que eu falei lá atrás do Pajem de Paus? Você está aberto a novos horizontes. Você está aberto aqui a novas descobertas. Você está aberto a descobrir novos sentidos para a tua vida. Então, realmente, o que você vai buscar? Sabe, o livro ele traz para mim também uma mensagem de curiosidade. Como se de alguma forma você estivesse aqui curioso ou curiosa por algo, sabe? De repente, até mesmo porque que não aqui, provar novos corpos, provar novas identidades sexuais, provar novas atitudes, por que não? Sabe? É uma vida, você precisa viver e você quer viver essa vida com mais intensidade. Então aqui você se permitindo. Óbvio, né, gente? Não vai servir para todo mundo isso que eu acabei de falar, porque é uma leitura geral no YouTube, né? Não quer dizer que todos vão querer sair aí provando os novos corpos e novas pessoas e novas sexualidades, mas pode ser que para alguns de vocês essa parte da mensagem sirva. Como eu sempre falo para vocês, eu trago as mensagens que a Padilha quer trazer. Então se ela joga na minha mente, aqui na minha intuição de falar, para falar bem a verdade para vocês, as leituras aqui elas estão acontecendo de uma forma tão linda, tão mágica, que praticamente assim, eu nem penso, sabe? Eu vou olhando para as cartas e as coisas vêm como se a Padilha realmente estivesse aqui falando através de mim. A carta do consulente, eu sempre falo que essa carta, normalmente ela vai falar da pessoa, ela vem para me confirmar que a leitura ela é para você, não é uma leitura para terceiros, eu não tô falando de filho, eu não tô falando de mulher, de marido, é que a Padilha quer falar com você mesmo. Então que você consiga absorver toda essa energia, que você consiga realmente aceitar essa transformação, que você, se já está nesse processo aqui de transformação, que você conclua, que você realmente se empodere de você mesmo. Essa carta aqui da mulher, para mim, ela é muito aqui a rainha de paus. Ela é muito a rainha de paus. Como eu falei para vocês também desde o início da leitura, né? Uma energia muito feminina, tá? Se você é homem,
pode ser para você também, obviamente, tá? Saibam cada um adaptar aí para sua vida, para o seu momento. Mas tem muito uma energia feminina aqui nessa leitura. Realmente uma energia muito forte. Ou talvez homens gays também, por que não? Mas uma energia muito forte feminina aqui, de poder, de autoconhecimento. Você se dando melhor com o seu corpo, você realmente respeitando o seu corpo, respeitando a sua aparência, você também cuidando mais de você. Eu vejo que esse cabelo aqui que tá voando lindo no vento, então realmente aqui você se cuidando, você entra aqui numa fase de amor próprio e de valorização. Essa é a leitura que a Padilha trouxe para você hoje. E eu te desejo de todo o meu coração que você tome posse realmente aqui dessa bênção, dessa leitura, independente da tua crença, tá? Se essa mensagem que ela fez sentido para você, te inscreve no meu canal, deixa o like. Gente, muito importante também eu pedir para vocês hypem meu vídeo, hypem. Quanto mais vocês deixarem hype, mais o YouTube vai me recomendar no Brasil. Semana passada eu tive um recorde, hein? Eu bati 100 mil, eu tinha batido um recorde de 79 mil hypes de ponto. E agora, essa semana, a gente bateu um recorde de 100 mil pontos de hype. Olha que maravilha, graças a vocês. Então, muito obrigado de coração a todos aí que estão hypando os meus vídeos, que estão me ajudando, me abençoando. E se você quer me abençoar ainda um pouquinho mais, se você acha que as minhas mensagens elas têm aqui um teor de despertar dentro das pessoas o que há de melhor e que está te ajudando de alguma forma, eu te convido a fazer parte dos membros do meu canal. Ou então, se você não quiser fazer parte dos membros, de contribuir com o meu canal através do Pix, herdeirodamagia@gmail.com. Eu, como forma de agradecimento assim, para as pessoas que estão me abençoando, eu coloco os nomes aqui no caderno de Maria Padilha. E eu peço que a Padilha abençoe essas pessoas, que a Padilha abra os caminhos, afaste as pessoas que tem que afastar, quebre macumba se tiver que quebrar macumba, para que vocês possam ser felizes. Então, se você quer me abençoar, uma forma que eu tenho de retribuir você é te colocando o nome aqui no caderno de bênçãos de Maria Padilha. E esse caderno todos os dias realmente aqui eu acendo minhas velas, eu faço minhas orações e eu peço que a Padilha abençoe quem está me abençoando, tá bom? Então se as mensagens do meu canal te tocam, se você acha que o meu conteúdo ele é um conteúdo que merece ficar na internet e você tem condição, então pode contribuir comigo com o meu canal. Se você não pode financeiramente, gente, muitos comentários, muitos hypes, muitos likes, vai me ajudar também muito demais, tá bom? Para a mensagem não ficar maior do que já está, eu deixo um beijo aqui no coração de vocês. E a gente se vê amanhã aqui no meu canal às 18 horas, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau.